Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas, né, de algoritmos, fazendo essa recapitulação, né, do que foi visto no nosso curso de Introdução a Algoritmos, né, vamos conversar um pouco agora sobre a linguagem Python, iniciar nossa revisão, nossa recapitulação do que foi visto nessa introdução a algoritmos em Python. Tá? Então, a linguagem Python é uma linguagem moderna, é uma linguagem bastante intuitiva, e muito poderosa, onde a gente tem muito poder, muita expressividade, né, na escrita dos nossos códigos. O que eu quero dizer por expressividade é que com poucas linhas de código, né, o computador consegue processar bastante coisa. Tá? Então, como nós veremos, a linguagem Python ela é muito inspirada na própria língua inglesa, né? Então, os algoritmos meio que lembram instruções ou ordens imperativas mesmo, né, dadas em inglês, né? Claro, com uma sintaxe própria, um jeito de escrever próprio, né? Mas vamos começar vendo o conceito de função em Python, né? Quais funções a gente já pode usar? O que é uma função numa linguagem de programação? Então, a função representa uma ação, né? Uma ação que pode ser, né, por baixo dos panos, né, complexa, mas que a gente consegue acionar com um único nome, uma única chamada dessa ação. Tá? Por exemplo, a primeira função que nós veremos na linguagem Python é a função print. Então, a função print ela é uma função nativa da linguagem, né? Já faz parte do padrão da linguagem, do conjunto padrão da linguagem. E a função print, que lembra uma ordem imprima, né? Serve justamente para imprimir na tela ou para mostrar na tela uma determinada mensagem. Então, poderia passar aqui, ó, print, meu nome é José. Pronto. Então, se eu imprimir isso daqui, né, se eu executar esse programa em Python, vai imprimir, vai aparecer uma mensagem, meu nome é José. Vamos clicar aqui no Play. Estou usando o VS Code. Né? Então, aqui ele imprimiu, ó, meu nome é José. Tá? Então, a função print serve para isso. Eu posso passar o que quiser nessa função. Nesse caso, eu passei esse valor, note que está entre aspas, pode ser tanto aspas simples como aspas duplas, tá? Então aqui eu estou trocando por aspas duplas para mostrar que também funciona, tá? Então é o que a gente chama de texto. Isso aqui eu passei um texto para a função Python, a função print da linguagem Python, tá? Então eu poderia passar esse texto, que é o que a gente chama de string, poderia passar um número qualquer, por exemplo, né? E ele vai imprimir também esse número, né? O que eu passar, ele vai imprimir. Depois a gente vai ver outras maneiras de usar a função print, né? Imprimindo, né, mais valores ou formatando, de certa forma, a saída, né? Então, vamos ver um pouco sobre isso também, tá joia? Mas além da função print, ainda nesse contexto de introdução à linguagem Python, né, o computador muitas vezes tem etapas de processamento e a gente pode necessitar guardar valores intermediários ou valores a serem processados na memória do computador. Para isso, nós utilizamos variáveis. Tá? Então, uma variável é um nome dado a um determinado espaço de memória. Então, eu posso dar o nome que eu quiser e guardar um valor nesse espaço da memória. Tá? Então, por exemplo, poderia colocar, olha, vou definir uma variável número 1. E essa variável vai receber, sei lá, o número 7. E o número 2 é uma outra variável que vai receber o número 10. Pronto. Então, eu poderia imprimir número 1. Note que primeiro eu declarei número 1, depois eu declarei número 2. Mas o fato de ter guardado o valor 7 em uma variável me permite acessar sempre que eu quiser, usar esse valor sempre que eu quiser. Então, quando eu digo print num1, eu não vou imprimir esse nome num1. Eu vou imprimir o valor da variável, o conteúdo da variável em memória, que seria o número 7. Tá? Tá aqui. Então, se por acaso eu me confundisse e colocasse entre aspas, aí sim eu não estou mais fazendo referência à variável,
Estou fazendo referência a um texto, a uma string chamada num1, com conteúdo num1, melhor dizendo. Então, seria diferente, tá? Mas eu, ao citar explicitamente o nome da variável, automaticamente o Python entende que eu me refiro ao conteúdo, ao valor armazenado na memória, tá? Então, eu posso também fazer operações do tipo num1 mais num2. Eu vou imprimir isso daí, né? Então, num1 mais num2, qual vai ser o valor que vai ser impresso? Isso mesmo, 17. Né? 7 mais 10, então seria 17. Então, o operador de soma, quando eu tenho dois valores numéricos, ele faz uma soma matemática. Né? Pode ter espaço antes ou depois do mais, não tem problema. Tá? Ele funciona do mesmo jeito. Tá joia? Eu poderia também, se não quisesse fazer a soma direto, aqui dentro dos parênteses da função print, né? Porque uma coisa que eu esqueci de comentar agora há pouco, é que toda função, ela, depois do seu nome, tem logo uma abertura de parênteses. Toda função, essa é a marca registrada da função. Abre e fecha parênteses, né? Então, o que está entre esses parênteses, o que está dentro desses parênteses, né, é o que a gente chama de argumento. Tá? Então, a gente está passando um argumento para a função, está passando um parâmetro, digamos assim, um valor para o parâmetro da função. Tá? Então, a função recebe esse valor, e no caso da função print, o que ela faz com isso é imprimir, mostrar na tela. Tá joia? Pois bem, então, do mesmo jeito que nós enviamos para a função a soma, então essa soma vai ser realizada e depois o seu resultado é enviado para a função, nós poderíamos fazer isso explicitamente, né? Criando uma variável. Por exemplo, soma vai ser igual num1 mais num2. E aqui eu poderia passar direto soma. Tá? Então, vai dar exatamente o mesmo resultado, só que a gente fez questão de criar uma variável e passar essa variável com o resultado da soma. Tá joia? Só para a gente ver que isso é possível. Do mesmo jeito que tem soma, eu poderia usar divisão, subtração, seja lá o que for. Tá? Nesse caso, 7 menos 10 vai dar um valor negativo. Vai retornar menos 3. Poderia ser divisão, multiplicação, qualquer operação, né? Matemática. Então, nesse caso, 70, se for divisão, vai dar 0,7, né? Lembrando que o ponto é usado no lugar da vírgula, já que estamos usando, né, o regionalismo do inglês, que é próprio da linguagem Python, né? Mas o funcionamento é semelhante, tá? Existem outros operadores que nós iremos ver no tempo oportuno, tá? Como o módulo, né, a exponenciação, né? Então nós veremos depois, mas posso já antecipar, né? Então, olha só, o que nós poderíamos fazer aqui, por exemplo, valor vai ser igual a 5. Olha só, vamos imprimir esse valor. A partir do resultado, vamos deduzir o que significa esse operador asterisco, asterisco. Um asterisco só, nós vimos que é a multiplicação. 5 vezes 2, o valor é 10. Agora, 5, asterisco, asterisco 2. 25. Então, o que seria asterisco, asterisco? Por dedução. Asterisco, asterisco é um operador de exponenciação. Então, 2 elevado, ou 5 elevado ao quadrado. Né? 5 elevado a 2 ou elevado ao quadrado, 25. Se você quiser 5 ao cubo, aí dá 125. Tá joia? Pois bem, então a gente pode usar alguns operadores, né, que vão agir de acordo com o dado associado a eles. No lugar de 5 e no lugar de 3, poderiam ter sido variáveis que guardassem esses valores. Tá? Nada impediria de nós colocarmos aqui número 1 recebe 5, número 2 vai guardar o valor 3, e aqui vou colocar número 1, asterisco, asterisco 3, do jeito que está, funcionaria também, ou número 1, número 2, para ficar tudo com variável, também daria o mesmo resultado. Tá joia? Então, só para a gente ver o poder, né, dessas variáveis. Agora, e se eu não quisesse um valor fixo?
né? Se eu quisesse um valor que o usuário pudesse digitar, aí a gente vai ver já já uma função para isso. Mas antes de ver essa função que permite ler dados do teclado, é muito importante do ponto de vista didático para a gente entender bem as nuances da linguagem, o porquê de acontecer algumas coisas que nós veremos agora, é o conceito de tipo. Toda variável ela é um apelido para um espaço de memória. No 1 representa um espaço de memória que neste momento está guardando o valor 5. No 2 está guardando o valor 3. Valor estará guardando 5 elevado ao cubo. Tá? Mas são nomes de espaços de memória que podem guardar qualquer coisa. Né? Por exemplo, poderia guardar aqui, sei lá, Universidade Federal de Alagoas. Pronto. Então, o que vai imprimir aqui em valor é a Universidade Federal de Alagoas. Tá joia? Então, note que as variáveis podem guardar diferentes tipos de valores. Aqui eu estou falando do número 5, do número 3 e de um texto ou de uma string contendo isso daí. Tá? Então, existe uma função para nós vermos o tipo, né, da variável, o tipo, né, do dado que ele está guardando. Em Python, essa é uma característica bem interessante, porque apesar de em Python existir o conceito de tipo, quer dizer, a linguagem é fortemente tipada, ela existe o conceito de tipo, 5 é um número inteiro, 3 é um número inteiro, Universidade Federal de Alagoas, do jeito que está escrito ali com aspas, é uma string, é um texto, né? Existe esse tipo, mas o tipo pode mudar de acordo com o valor contido na variável. Tá? Então, se a gente usar uma função, agora sim, a nossa segunda função que nós veremos, a função type. Tá? A função type, vamos colocar ela aqui dentro do print para poder imprimir o valor dela. Né? A função type, vamos imprimir o type do valor. Tá? Então, o valor tem um tipo str, quer dizer, um tipo string. Se eu colocar o num1, imprimir, num1 é do tipo int, quer dizer, é um valor inteiro. Tá joia? Agora, digamos que eu imprimi num1, ou vou colocar o valor mesmo, para a gente ver uma característica da linguagem que eu já comentei. Então, o valor, ele é string, tá? O valor. Mas digamos que agora eu diga que valor vai receber outra coisa. Vai receber 10. Se eu imprimir de novo o tipo da variável valor, note que a primeira impressão vai sair string. A segunda já não vai ser string, vai ser inteira. Vou limpar aqui para ficar melhor. Então, olha só. A primeira string, a segunda inteira. Eu estou falando da mesma variável, né? Do mesmo nome, né? de endereços de memória, do mesmo nome do espaço da memória. Só que a gente mudou a atribuição de valores do conteúdo dessa variável. Quando muda o conteúdo, automaticamente muda o tipo dessa variável. Nem toda linguagem permite essa mudança dinâmica de tipos, tá? Mas Python é uma das linguagens que permitem, né? Tem uma definição de tipo dinâmica, tá? Aproveitando isso daí, vamos mudar mais uma vez para 2,5, 2,5. Então, se na primeira ocasião o valor está guardando uma string, na segunda ocasião o valor está guardando um inteiro, um número inteiro, na terceira ocasião não é mais um número inteiro, é um número, mas não é inteiro, tem a parte fracionada, é um número real. Tá? Na linguagem Python, na maioria das linguagens de programação, atribuímos o nome a esse tipo de float, ou número de ponto flutuante, porque ele tem um valor flutuante, um valor decimal. Aqui não é um valor exato. Tá? Então, str, int e float. Tá joia? Então, são tipos nativos, né, digamos assim, da linguagem Python. Por que eu fiz questão de apresentar esse tipo? Né? Claro que esses tipos, eles podem variar de acordo com o que eu estou guardando na variável.
E quando eu quero fazer uma leitura do teclado, existe, do mesmo jeito que a gente viu a função print para imprimir, a função type para identificar o tipo de uma variável, né? Então, existe também a função input para ler a entrada do teclado. Tá? Então, vou deixar o número 1 e o número 2. Pronto. Número 1 vai valer input e o número 2 input também. Tá? Do jeito que a gente vai executar, vou só imprimir aqui número 1 e print. Vamos começar assim, tá? Número 2. Então, quando a gente executar, me permita executar aos poucos para ficar mais didático. Vou depurar essa execução passo a passo. Então, criando uma variável número 1 e ela está lendo aqui do teclado. Então, vou escrever, sei lá, a 1 vai valer 15. Agora, número 2, ela vai valer, deixa eu ver, vou fazer a leitura aqui, vai valer. Olá! Quando eu for imprimir número 1, ele vai dizer, olha, número 1 é 15 e o número 2 vai ser olá. Beleza. Né? Então, executamos o programa. Aí você diz, beleza, qual o tipo de número 1 nessa leitura daqui? Inteiro. E o número 2 é string? Não, porque como o input pode receber qualquer digitação do teclado, ele se prepara para algum tipo que caiba qualquer coisa, que possa representar qualquer coisa que eu digite. E esse tipo é justamente o tipo string. Mesmo que eu digite apenas números, como no caso do valor 15, né? Mas a função input está preparada para ler qualquer coisa do teclado. Né? Se eu quisesse pressionar uma tecla de letra, por exemplo. Então, se a gente olhasse aqui o tipo, vou até imprimir o valor da variável e depois o tipo, como nós vimos agora há pouco. Fechar o parênteses do type e o outro parênteses é do print. Tá? Então, vamos imprimir também o tipo desses carinhas. Tá? Número 1 e o número 2, nesse caso daqui. Tá? Então, nós estamos imprimindo o valor lido em número 1 e o tipo dele. O valor lido em número 2 e o tipo dele. Agora, eu não vou depurar, não. Vou executar direto. Então, primeiro valor, vou digitar os mesmos, tá? 15. Depois, olá. Ele vai dizer, olha, 15 é string. Olá também é string. Tá joia? Então, mesmo 15 sendo um valor constituído apenas por números, por caracteres numéricos, ele não deixa de ser uma string, uma sequência de caracteres. Né? Um texto que é formado pelo número 1 e o número 5. Tá joia? Então, mesmo que eu leia, né, por exemplo, dois números, vamos lá, 15 e 7, serão ambos string, tá joia? Então, se por acaso a gente colocasse uma soma, já não seria bem uma soma como estamos habituados na aritmética, na matemática, né? Então, número 1 mais número 2, a gente vai perceber que o valor ou o significado desse operador mais na linguagem vai depender dos tipos envolvidos na operação, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, oi, eita, faltou clicar aqui antes. Colocar oi, espaço, tudo bem? Aí ele vai imprimir, oi, tudo bem? Percebe? Ele juntou, ele concatenou as duas variáveis. Uma tem valor oi, outra tem valor tudo bem. Aí quando eu imprimir uma mais a outra, na verdade o mais funcionou para juntar os dois conteúdos. Tá? Isso quer dizer que se eu digitasse aqui, rodei de novo, se eu digitasse 15 e 7, ele vai concatenar os dois conteúdos, vai ficar 1, 5, 7. Percebe que não funcionou como soma. Por quê? Porque número 1 e número 2 são string.
Então, eu preciso, de alguma maneira, pedir para o programa mudar o tipo, considerar o conteúdo desse texto como sendo um número. Olha, esse texto aqui, ele é um texto 1,5. Considere ele como um número inteiro. Eu posso fazer isso? Posso. Bastaria eu dizer, olha, o número 1, ele vai receber agora o valor dele mesmo, mas só que convertido para inteiro, mudando o tipo para inteiro. Para isso existe uma função chamada int na linguagem Python, tá? Então, número 1 vai receber o retorno da função int do valor da própria variável no 1. Fazer a mesma coisa para o número 2, tá? Número 2 também vai receber o valor int dela mesma. Poderia ter criado outras variáveis, né? Número 3, número 4, não sei lá, o nome que eu quiser dar, né? Na verdade, uma variável só não pode começar com números, né? E com caracteres, alguns caracteres especiais. Mas eu posso, né, considerar, digamos assim, qualquer nome válido que eu quisesse atribuir para a variável. Nesse caso, eu não quis criar novas variáveis. Para economizar memória, eu só mudei o tipo da variável que já existia. Eu disse para pegar o valor dela, que era um texto, converter para inteiro e guardar no mesmo espaço de memória. Mesma coisa com o número 2. Tá? Agora, no lugar de aparecer 157, quando a gente executar, ele vai fazer realmente a soma entre 15 e 7. E aí o resultado 22. Porque com os operadores numéricos, o sinal de mais realmente funciona como uma soma. Tá joia? Para a gente fechar essa primeira aula, né, introdutória de Python, e deixar já a lição para vocês, né, para fazer, tentar reproduzir, né, isso daí, eu queria enfatizar ou frisar um detalhe mais estético, né? Quando a gente executa, note que vou até executar depurando linha a linha, né? Vou executar essa primeira linha, note que ele não deu nenhum sinal aqui que está aguardando a minha digitação, mas está, né? Está aguardando a minha digitação, porque o comando, a função input, fica esperando a digitação do teclado. Então, eu digitei, tudo bem. Aí ele foi para a segunda linha, quando eu peço para executar, a mesma coisa. Ele não pede, não fica explícito que está esperando que eu insira um valor, tá? Vou colocar o número 5 para a soma da 20. E aí, quando eu peço a leitura do teclado, é conveniente, é recomendado, digamos assim, que a gente, de certa forma, imprima algum texto, alguma coisa mais intuitiva, né? Alguma coisa que o usuário possa entender, né? O que eu espero que ele realize. Então, a função input pode receber uma string aqui como entrada, um texto como entrada que vai ser impresso, como se fosse um print embutido. Vai ser impresso, vai ser apresentado na tela antes dele aguardar a digitação do teclado. Então, eu poderia colocar digite um número, 2 pontos, espaço para ficar mais bonito. E aqui eu vou colocar digite outro número. Pronto, copiei. Ou então digite um número também, pode ser o mesmo se quiser, né? Tá. Uma mensagem consistente. Então, quando a gente executar agora, ele vai deixar claro que está esperando a digitação de um número. Digite um número, né? 15. Digite outro número, ou digite um número 7. Então, 22, né? A soma. Continuou o processamento. Só para ficar bem didático, eu vou imprimir o valor do tipo, esse tipo de número 1 e de número 2 antes e depois da conversão do tipo, tá? Então, o número 2, mesma coisa. Então, a gente está imprimindo o tipo, depois eu converti para inteiro e imprimi de novo o tipo. Então, seria para aparecer o quê? O que é que a gente esperaria como retorno da linha 7? Eu acabei de ler o valor pelo teclado. Então, qual é o tipo armazenado? Independente do que eu digitar, o tipo vai ser string. E aqui ele vai, né, imprimir string, str, que é o tipo. Tá? Quando eu converti para inteiro, aí ele passa a guardar um valor equivalente ao que já tinha como string, só que na forma de um número inteiro.
Então, quando eu imprimir a segunda vez, é esperado que apareça int. E a mesma coisa para outra variável, né? Para a variável num2. Dá um enter aqui só para ficar bonitinho. Então, quando a gente rodar aqui, digita o número 15, 7. Ele vai imprimir, ó, string int, string int. Vamos executar passo a passo para ficar mais interessante, mais fácil de compreender, né? Então, 15, digitei e vamos executar mais uma, número 7. Beleza. Então, imprimir o número 15, imprimir o número 7, e aí eu pergunto, qual o tipo de num1? Como eu li pelo input, ele vai imprimir string, tá? Aí eu converti o número inteiro. Olha só, note que aqui, ó, na variável num1 tem guardado a string, olha aspas, tá vendo aqui? A string com valor 15, mas é uma string, ó, são 2 caracteres, e num2, uma string com valor 7. Quando a gente executar essa linha 8, olha, eu vou executar, esse valor 15 vai perder as aspas, porque ele passou a ser um inteiro, tá? Então, o tipo dele agora, quando a gente imprimir, vai dizer que ele é um inteiro. A mesma coisa vai acontecer quando imprimirmos com o número 2. Atualmente é um string. Então, quando a gente imprimir, ó, é um string. Mas quando converter, vai sumir as aspas. E aí, ficou o valor 7 sem aspas, então o valor inteiro. O tipo agora vai ser inteiro. Beleza? Então, ele entendeu a soma como soma entre números inteiros. Por isso, 15 mais 7 retornou 22. Tá joia? Então, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.